Fala, meu povo lindo e abençoado, tudo bem com vocês? Então, gente, espero que estejam todos bem, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. E hoje, galerinha, vou trazer aquilo pra vocês, mais um pouquinho do estudo que vai ser feito hoje na escola sabatina, lá na igreja, né? Daqui a pouco eu vou pra igreja, já tô até arrumada aqui. E hoje a gente vai estudar lá na escola sabatina sobre a Páscoa, na época do Egito, como foi que surgiu a Páscoa, né? Então, vou mostrar aqui para vocês. O título do estudo é a Páscoa, né? O título é sobre a Páscoa. E eu vou ler aqui para vocês um verso para memorizar, que se encontra em Êxodo, capítulo 12, verso 26 e 27, que diz assim, eu vou ler logo aqui na Bíblia, tá? E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Que culto é este vosso, né? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então, tudo isso aqui, né, aconteceu por causa que Faraó não queria deixar o povo de Israel ir de maneira nenhuma, né? Porque Deus mandou Moisés ir no Egito, conversar com Faraó, pedir para Faraó deixar o povo os hebreus ir, né? O povo de Deus ir. Então Faraó só endurecia o seu coração e não deixava o povo ir. Então, por conta disso, Deus enviou várias pragas ao Egito e cada uma praga deixou uma destruição lá, né? Causou problemas lá no Egito, né? E essas pragas, gente, essas pragas só atingiram os egípcios. Os hebreus não foram atingidos por essas pragas. Para você ver que quando uma pessoa é de Deus, Deus protege de todos os jeitos, né? E por que Deus fez isso no Egito? Porque, gente, os hebreus é o povo de Deus e eles estavam sendo escravizados lá no Egito, sendo espancado, humilhado, açoitado. Muitos até morriam, viu? Por conta disso, né? E assim, eu li esse versinho aí pra vocês, falando sobre a Páscoa, mas eu também já li bastante aqui no livro que a gente vai estudar hoje lá. E eu vou, pra vocês não ficar na dúvida aí, o que foi o que é a Páscoa, né? E também o que aconteceu com os egípcios, porque a Páscoa, eu vou mostrar pra vocês o que era a Páscoa, né? Para os hebreus, né? Podia ter uma Páscoa. Os egípcios podiam comemorar alguma Páscoa, só que eu não sei, aqui não fala de comemoração de Páscoa deles, né? Mas os hebreus, eles comemoravam uma Páscoa, né? E nessa comemoração, nessa Páscoa deles aqui, foi quando aconteceu a morte dos primogênitos do Egito, que eu vou ler aqui para vocês, né? Sobre essa Páscoa, como era essa Páscoa, o que era essa Páscoa, como era comemorada essa Páscoa, né? E o que aconteceu no período dessa Páscoa lá no Egito. Deixa eu ver aqui. Casal mais para frente aqui. A instrução da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Araão. Esses dois aqui eram dois irmãos, tá? Na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, para nós hoje em dia, o primeiro mês do ano é o mês de janeiro. Mas naquela época eu não sei se
se eles consideravam isso, que o primeiro mês do ano era janeiro, né? E primeiro mês do ano, né? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então ele tome um só, com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Então, aqui Deus está dizendo que se uma família fosse grande, era para aquela família pegar um cordeiro, né? E depois eu vou dizer mais para vocês. E se a família fosse pequena, era para se juntar com outra família pequena, né? Que as duas já ia dar mais número de pessoas. E pegar um cordeiro para as duas famílias, pequena no caso, né? Das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Podia ser um bode ou um cabrito, né? E o guardareis até ao 14º dia deste mês. Que dia é esse? O 10º dia do mês, gente. Eu não sei, se vocês souberem, escreva aí nos comentários, tá? Que eu não sei. Deste mês, né? E todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então, gente, era para essas pessoas, né? Deixa eu ler aqui mais para frente um pouquinho. Era para essas pessoas pegar o cordeiro, matar, tirar o sangue e a carne do cordeiro. Eles iam comer a carne, né? Mas o sangue não era para eles beber nem fazer outra coisa com o sangue. O sangue era para eles fazer o quê? Era para colocar na ombreira. Eu não sei direito o que é a ombreira da casa, gente. Depois eu vou pesquisar, porque eu não sei. Na ombreira e na verga da porta. Será que a verga da porta é aquelas tábuas que ficam assim? Porque antigamente as casas eram de barro, né? E as portas eram de madeira. E aí, eu não sei direito o que eram essas ombreiras. Ombreiras. E na vega da portas das casas em que o comerem. Comerem o cordeiro, né? Eles iam fazer tipo uns pães e assar o cabrito, o cordeiro, e iam comer ali, né? Fazer uma comemoração. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos. Esses pães não tinham fermento, era um pão sem fermento, asmos, com ervas amargosas. A comerão. Então, era para comer o cabrito assado com um pão asmo que não ia fermento, que não incha, e também com as ervas amargas. Tipo uma saladinha, sabe?
e não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado. Então Deus disse que não era para comer do cabrito nada cru, ou do cordeiro, e também não era para comer nada dele cozido com água, só assado, na brasa, né? Ou a cabeça, com os pés e com as fressuras. As fressuras quer dizer o intestino do bicho, né? Do animal. A cabeça, os pés e as fressuras. Quer dizer, os pés e os intestinos, né? O intestino do animal, fígado, coração, essas coisinhas aí. Os miúdos, como dizemos, né? Na nossa linguagem. E nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Então, esse negócio aí, né? O couro, o cabrito, o, os miúdos, né? A cabeça, os pés, o, o intestino e o coração, esses negocinhos aí, os miúdos, né? Queimar no fogo, né? Jogar, fazer uma coivara de fogo e queimar, assim, pra não comer isso aí, sabe? Assim, pois, o comereis e assim comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Tá vendo que é a Páscoa de Deus? Naquela época lá no Egito, naquela época com os hebreus, eles estavam no Egito, mas eu acho que antes deles ir para o Egito, eles podiam comemorar também assim, né? Mas talvez não ainda, né? Talvez eles passaram a comemorar essa Páscoa, a partir daí, quando Deus disse, vão comemorar assim, vão fazer assim, 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 e aí eles passaram a comemorar desde essa época aí. Só que eu vou ler mais um pouquinho aqui mais pra frente, tá? O que aconteceu depois disso aí. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito. E em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Então, essas casas que estavam cingidas com sangue, a ombreira e as vergas das portas, ia passar tipo um espírito da morte por cima dessas casas e não ia morrer nenhuma pessoa, nenhum primogênito, desde os animais dos hebreus até os filhos, mais dos egípcios, ia morrer tanto os filhos primogênito dos egípcios até os filhos dos animais do Egito, tá? E farei juízo aos deuses e farei juízo em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então Deus ia mostrar para aqueles deuses do Egito que eles adoravam que ele era Deus e que ele podia todas as coisas na hora que ele quisesse, tá? E então foi isso que aconteceu, né? E aquele sangue vos verá por sinal nas casas em que estiveres vendo o Espírito, quando ele passasse, ele ia ver o sangue nas portas, nas ombreiras das casas, e não ia acontecer nada. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis os fermentos das vossas casas, porque qualquer que comer pão